os irmãos saibam que quando vocês forem ler a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, vocês vão encontrar no mínimo 4 Tiago. Quantos Tiago, irmão? 4 Tiago. Você vai encontrar um Tiago chamado filho de Zebedeu, que tem o apelido de Tiago Maior. Só que esse maior não é pela estatura, é porque o nome já diz filho de Zebedeu, filho do trovão. Era um camarada meio nervosão, sabe? Meio sanguíneo. E você vai encontrar também um Tiago que é filho de Alfeu. Esse Tiago, para diferenciar do outro Tiago, é chamado de menor. Não pela estatura, pela sua postura. Era um cara tranquilo, de boa. O outro já era mais. É igual com o Cláudio, quando está conversando, né, irmão Cláudio? Quem está passando assim, pensa que ele está brigando, mas é o jeito dele falar assim, né? Eu acho bacana, nós estávamos conversando ali, o jeito dele falar assim, quem passa de longe pensa que ele está brigando com a gente. Então, esse Tiago maior era por causa do jeito dele, e esse Tiago menor também por causa da postura. Mas ainda tinha mais 2 Tiago. Tinha o Tiago que era o pai do Judas Tadeu, está lá em Lucas 16, também está em Atos capítulo 1, verso 13. E tem também um outro Tiago, que é chamado Tiago, o irmão de Jesus. Esse que escreveu esse livro de Tiago, é esse o irmão de Jesus, segundo o consenso da maioria dos teólogos. Eles acreditam e afirmam que quem escreveu esse livro de Tiago é o irmão de Jesus. Só que daí, quando a gente vai ler a história da família de Jesus, a gente vai perceber que a família de Jesus, inclusive os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. Aí fica aquela pergunta: se eles não criam em Jesus, como é que Tiago vai escrever? Simples. Paulo, ele vai explicar na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 15, do verso 3 ao 7, quando Paulo vai falar das pessoas para quem Jesus apareceu depois de ressuscitado. Paulo vai dizer que Tiago foi um desses, que Jesus teve um encontro pessoalmente depois da ressurreição. E aí, irmão, depois que Jesus encontra com ele ressuscitado, aí ele passa a crer verdadeiramente em Jesus. E ele creu tanto em Jesus, que ele foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. E ele foi, além de ser o primeiro pastor, a Bíblia vai dizer que ele foi bispo, ele foi apóstolo, e a Bíblia vai dizer que ele recebeu um título, irmã Ideilde, que foram poucos apóstolos que recebeu. A Bíblia vai nos dizer que ele recebeu o título de coluna da igreja primitiva. Então ele foi uma pessoa respeitada, tão respeitada, que Judas, na sua carta, Judas, quando vai fazer menção dos companheiros de trabalho, ele vai dizer assim: eu estive com Tiago, irmão de Jesus. Olha o respeito. Sendo que o próprio Tiago, na sua carta, não fez questão de dizer que é irmão de Jesus. Se tu ler Tiago capítulo 1, verso 1, você vai ver Tiago dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Embora fosse um cara respeitado e com uma patente grande, ele disse: sou servo. Já Judas falou: não, ele era meu companheiro, era o irmão de Jesus. Então Tiago, ele nos ensina muito, 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 mas muito mesmo. Ele recebeu o Espírito Santo no Pentecostes
Gálatas 2:9 ele vai receber o título de coluna da igreja. Em Gálatas 1:19 ele vai ser chamado de apóstolo da igreja. E em Atos 15:13 ele vai ser chamado de bispo da igreja. Tá bom? Lá em Judas capítulo 1 você vai ver Judas fazendo questão de mencionar que era amigo do irmão de Jesus. É a mesma coisa se fosse hoje dizer assim, ó, eu sou amigo do presidente. Seria uma honra, né, o cara falar isso. Judas falou, não, eu sou amigo de Tiago, irmão de Jesus. Mas continuando aqui no nosso resumo do contexto da carta de Tiago, Tiago ele vai escrever, irmão, para um povo que está disperso. Como ele era pastor em Jerusalém, e depois da morte de Estevão, veio uma perseguição sobre a igreja, e nessa perseguição, os cristãos se esparramou. Porém, os cristãos começaram a achar dificuldade para conviver, porque eles não eram mais judeus, e não eram mais gentios. Agora eles eram cristãos, e eles estavam sofrendo perseguição, e eles estavam começando a desanimar. E Tiago, sendo um pastor que amava as suas ovelhas, ele escreveu essa carta para poder trazer esperança aos cristãos em meio às perseguições. Então, se tu ler a carta inteira de Tiago, você vai ver que essa carta é uma vacina espiritual para quem está passando dificuldade pensando em parar. Essa carta é uma vacina. E essa carta ela está dividida em 5 capítulos, em 5 partes. Na primeira parte do capítulo 1, Tiago vai falar sobre como o cristão lidar com o sofrimento. E ele vai até dar uma pequena explicação, está lá em Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Ele vai dar uma explicação do que é provação e do que é tentação, que parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tentação, ela procede do homem e do diabo. Tentação. Agora, provação, ela procede de Deus. E toda vez que Deus prova, é porque quer aprovar. E aí Tiago vai fazer esse paralelo dentro do sofrimento, a importância de suportar o sofrimento. E aí ele vai explicar que o sofrimento no começo é difícil, mas depois traz a paciência vai ajudar você a amadurecer. Tiago vai dar uma rica explicação de como nós lidar com o sofrimento que nos sobrevém. Isso no capítulo 1, tá? Agora no capítulo 2, Tiago vai nos ensinar sobre a importância da fé e as obras. Ele chega até a dizer que fé sem obra é uma fé morta. E ele vai deixar bem claro que fé não salva, mas ela valida a salvação de quem diz que é salvo. Seria mais ou menos o carimbo para dizer, está salvo mesmo. Porque uma coisa é você falar, irmão Ronildo, que está salvo para mim. Agora outra coisa bem diferente é eu dar uma olhada nas suas obras, ver se elas são obras de salvo mesmo. E é aí que está o X da questão. Porque Jesus diz que a gente vai conhecer a árvore é pelo fruto. E é isso aí que eu venho batendo há dias aqui nos cultos de ensino, conscientizando os irmãos a importância da vida fora da igreja. Porque, irmão, ser crente aqui na igreja é fácil. Colocou um paletó, a gravata, isso aqui é beleza. Agora eu quero ver você ser crente lá fora. Eu quero ver as pessoas lá fora olhar para você
sobre o valor e a importância das obras na vida do cristão. Aí no capítulo 3, Tiago vai falar da importância da comunicação de um cristão. Irmão, isso daqui é forte. A tua fala diz muito a teu respeito. A tua fala mostra até quem tu é na verdade por dentro. Está lá na Bíblia. Lembra que Jesus disse? A boca fala o que o coração está cheio. Então Tiago vai dar uma explicação muito linda sobre a importância da comunicação. E aí no capítulo 4, Tiago ele vai tratar do cristão e da santidade. Do cristão e da santidade. E aí no capítulo 5, que aí Tiago vai explicar sobre a vontade humana e a vontade divina dentro da santidade. A vontade divina é que tu seja santo em todo o seu viver, e a vontade humana às vezes nos impede de buscar a santificação. Na verdade o eu ativo ainda, o eu ligado ainda, e esse eu precisa ser desligado. Lembra que Paulo falou? Já não vivo mais eu. Ele desligou o eu. Já não vivo mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. E aí no capítulo 5, Tiago vai falar sobre a relação do cristão com a oração. E aí Tiago vai falar do poder da oração. E a oração, irmão, tem um poder tão grande, que quando a minha mãe falava para mim que eu precisava de mudar de vida, eu ficava pior ainda. Mas quando Deus repreendeu ela e disse: mulher, descansa, pois tu colocaste na minha mão, eu vou salvar e fazer dele um homem de Deus. Aí ela parou de falar. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei da balada de madrugada, todo chapadão, nervosão, endemoniado, e cheguei e disse: mãe, sou eu. E eu já pensei, ela vai falar um monte, eu já vou mandar ela ir dormir, e já perturbado já. E ela só abriu a porta e disse: meu filho, que bom que você veio, entra. Já jantou? Eu disse: não. Aí eu falei: então eu vou descansar ali, tá? Eu falei: tá bom, mãe. Aí eu fiquei olhando para ela assim, esperando ela. Como de costume, ela fala bastante, sabe? E ela não falou nada. Aí eu falei assim: mãe, a senhora está boa? Estou bem, meu filho. Certeza? Certeza, meu filho. E fui deitar. Aí a partir daquele dia eu comecei a ficar incomodado. Falei: tem alguma coisa acontecendo. Aí eu passei a chegar de madrugada da balada, Diego, pé por pé, eu vou pegar essa manhã então. Aí é onde eu pegava, chegava de madrugada, escutava ela gemendo. E ela falava assim: Senhor, o meu filho eu entreguei nas tuas mãos. Eu não sei, eu lembro que ela falava assim: eu não sei na onde ele está, mas eu sei que o Senhor vai trazer ele de volta, e como o Senhor me prometeu, vai fazer dele um homem de Deus. Aquilo ali, irmão, me desmoronava assim. Eu falava: mãe, até mansinho falava: mãe, estou aqui. Meu filho, que bom que você veio. E aí foi onde eu aprendi com ela que a oração às vezes não sempre, vale mais do que palavras. E Tiago vai falar do poder da oração quando ele diz assim: a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos.
Eu orando daqui, Deus salvou meu cunhado lá no Paraná. E olha que ele puxava um baseado. Apaga isso aí, rapaz. É que ele era bem criminoso. Mas orando aqui, Deus alcançou ele lá. E às vezes se eu estivesse lá falando, às vezes não resolveria. Mas Tiago vai falar no capítulo 5 o poder da oração. A carta de Tiago, irmão, só para tu ter uma noção de como ela é maravilhosa, ela é considerada, presbítero Eli, o Provérbios do Novo Testamento, de tão prática que ela é. Só para tu ter uma noção, a carta de Tiago ela contém 108 versículos, e dentro desses 108 versículos existe 54 instruções práticas. O problema é que a gente lê pouco, né? Mas se a gente lê mais a carta de Tiago, a gente vai ver como que ele, sendo o pastor da igreja, ele está preocupado com o nosso dia a dia. E aí ele é inspirado por Deus para nos ajudar a lidar com os desafios do dia a dia. Então, dando essa pequena introdução acerca da carta de Tiago, para tu ter um melhor entendimento do que ela se trata, deixa eu entrar aqui no versículo que nós lemos por base do ensino, não só de hoje, mas eu creio que pelo menos mais 2 ou 3 terça-feira. O versículo que nós lemos é Tiago 3 e o verso 1, onde neste capítulo Tiago vai falar da importância da comunicação de um cristão. Um cristão, ele tem uma mensagem para ser lançada no mundo, uma boa nova, um evangelho. Só que ele precisa saber se comunicar, porque se ele não souber comunicar a mensagem, quem está ali ouvindo não vai entender nada. Então o falar de um cristão é fundamental. E é por aí que nós vamos andar. Olha o que o Tiago vai começar dizendo: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que Tiago está querendo dizer nesse versículo introdutório? Ele está querendo nos conscientizar da responsabilidade daqueles que falam, daqueles que comunicam. Olha como ele vai nos conscientizar. Ele vai dizendo assim, sabendo que receberá mais duro juízo. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que estava orando por enfermidades, por doença, por pessoas que estavam precisando. E ele viu que tinha um mudinho no canto assim, e o mudinho veio ali para receber a oração. E ele falaram para ele que o rapaz era mudo, ele falou: mas o cara é mudo e não quer receber a oração para falar. Falou para o irmão comunicar com ele lá e procurar saber por que ele não queria a oração, para Deus curar ele da. Aí ele, nos gestos dele, na forma dele comunicar, ele disse para o irmão que foi lá saber o porquê que ele não quer ser curado. Ele disse assim: porque naquele dia eu terei menos a prestar diante de Deus. Então, irmão, precisamos, e Tiago vai nos trazer a responsabilidade. Ele vai dizer assim: receberemos mais duro juízo aqueles que querem ser mestre. Por que ele vai falar isso? Porque o mestre naquela época é aquele que ensinava aos outros. Então a gente que estamos nesse
para ensinar o mundo o caminho do céu, temos que tomar cuidado com a nossa fala. E tem um comportamento em alguns crentes que precisa o Espírito Santo ajudar eles a lidar com isso. É aquele comportamento de dizer assim: eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Cuidado, tá, irmão? Cuidado, tá? Cuidado com a fala. Por que, irmão Geraldo, cuidado com a fala? Se tu ler Mateus capítulo 12, verso de número 34, você vai perceber e saber que a fala diz muito a teu respeito. Tem pessoa que não convive com você, mas por poucas palavras que trocou com você, já desenhou você como uma pessoa ignorante. Ué, irmão, mas por que fulano fala que eu sou ignorante? Eu não sei. O que você mostrou para ele? O que você transmitiu para ele? O que você deixou ele entender a teu respeito quando teve a oportunidade de estar e de falar com ele? Por onde eu passo, as pessoas falam que eu sou bravo, mas não sou bravo. É por causa do tom de voz quando eu estou pregando. Aí quem não me conhece pensa que eu sou bravo. Mas eu não sou bravo. Mas aí as pessoas me veem pregar e acabam transmitindo essa ideia de que eu sou bravo. Mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou bravo. Eu gosto das coisas certas, é diferente. É diferente. Então precisamos de tomar cuidado com o que sai da nossa boca, porque eu gostaria que um dos irmãos, quem puder nos ajudar ainda, agora em dia nós vamos ler bastante versículo, abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 37, para você ver o porquê que nós temos que ter cuidado com a nossa fala. E já eu vou explicar um pouco mais sobre as 5 comparações que Tiago faz a respeito da língua. Ele vai usar 5 coisas aqui para comparar com a língua. Já nós vamos entrar nessas coisas, mas primeiro deixa eu te alertar sobre o cuidado que precisamos de ter com a nossa língua, a nossa boca, o nosso falar. Alguém achou Mateus 12, 37? Foi citado? Pode ler. Olha o que foi respondido, né? Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Agora vem o 37 que eu pedi. Isso. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Por tuas palavras serás justificados, e por tua palavra será condenado. De onde você sentir aí o peso da responsabilidade com o que fala? Tem um ditado popular que diz assim: quem fala muito acaba dando bom dia a cavalo. É um ditado popular, mas mostrando como que a fala, o pastor Adão finado, pastor Adão, ele dizia assim: quem fala muito, fala pouco, quem fala pouco, fala muito. Parece um trava-língua, mas na prática é porque quando ele dava uma oportunidade para o irmão falava muito, o irmão só falava uma vez, que ele não dava mais. Aí falava muito e acabava falando pouco. Agora quem falava pouco, quando ele dava oportunidade, todo mundo estava tendo oportunidade. Então eu lembro que os irmãos comentavam, peguei o finalzinho dele, que ele tinha esse ditado: quem fala muito, fala pouco, quem fala pouco, fala muito. O provérbio popular também diz que a língua é o castigo do corpo. Meu Deus do céu. Faz sentido. Tiago vai nos alertar
para isso. Seguindo aqui, irmão, já nós vamos para as comparações de Tiago, e já nós vamos para os pecados da língua, que eu creio que não vai dar de falar hoje, mas vamos devagarzinho para a gente ir degustando esse alimento que Deus preparou para nós nessa noite. Então precisamos de tomar cuidado com a nossa fala, porque a nossa fala pode nos condenar. A vida e a morte depende de suas palavras. Provérbios capítulo 18, verso 21. Quem achou e for rápido aí nos auxilia, por gentileza. Olha só, a vida e a morte estão no poder da língua. Irmãos, achou? Pode ler para nós. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só. Aquele que ama comerá do seu. E aquele que ama, ou seja, aquele que gosta de falar, vai comer o fruto. Irmãos, Provérbios diz que o tolo, olha só, o tolo passa por sábio se ele fazer o quê? Ficar calado. Ô irmão, isso daqui é muito sério. Você quer ver você deixar uma pessoa picada de raiva? Quer ver você ganhar uma batalha? É o camarada vir te excomungar tudinho, tu não falar nada. A pessoa fica tão desmontada, tão sem graça, tão sem jeito, porque geralmente quando a pessoa vem desabafar, vem falar e soltar para fora, está querendo confusão, querendo briga, querendo. Aí Amós vai dizer a nós 3 em 3: andarão 2 juntos se não tiver de acordo? Não. Aí vem o ditado popular: se um não quer, 2 não briga. Tirado de Amós esse ditado popular. Eu me lembro uma vez que o irmão ali a Moriá, não vou citar em detalhes, mas o irmão me excomungou tudinho. Me excomungou mesmo assim na frente de 2 obreiros assim. E na hora assim deu uma vontade de falar umas bombas para ele, tá? Aí o Espírito Santo pegou. Aí eu engoli seco assim. E ele falou, mas vou te babar, chama babaça. Na hora que ele terminou assim, os 2 obreiros estavam do meu lado e falaram assim: o que foi? Eu olhei para ele e falei: não entendi nada. E fui para casa, picado de raiva, mas fui para casa. Cheguei em casa, nem almoçar, não almocei. A Elza já desconfiou, o que aconteceu? Eu falei: nada. E aí o pastor Valdeirão falou: você vai pregar à noite? Eu falei: tá de brincadeira comigo. Ele está dizendo, como é que eu vou pregar? Do jeito que eu estou aqui picado, já só o veneno. Aí não vou pregar. Mas aí o Espírito Santo entrou no meio, naquela noite eu preguei, e houve uma seca e foi mil maravilha. A vida seguiu. Estou servindo a Deus até hoje. Só que toda vez que ele me vê, ele perdeu a conta da minha alma. Irmãos, a palavra tem poder. Se os irmãos lerem Provérbios 21 e 23, que eu gostaria que lesse, lá vai dizer assim: que o que guarda a língua livra-se da angústia. Pode ler, achou? Lê para nós. 21 e 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Meu Deus, o que guarda livra a alma de ficar angustiada. Eu estou só fazendo uma introdução porque eu quero falar sobre pecados da língua. Eu estou só fazendo uma introduçãozinha para na terça que vem nós entrarmos no pecado e pecados, porque a Bíblia é cheia, pecados da língua, porque às vezes, por falta de entendimento, a gente acaba às vezes pecando com
exemplificar. E é por aí que nós vamos caminhar. O lábio do cristão, a palavra do cristão, a boca do cristão, que é o conselho que Tiago vai dar no capítulo 3. O relacionamento do cristão com a fala. Por quê? Porque hoje em dia o que mais está matando os irmãos não é o diabo, é nós mesmos. Eu me lembro de uma vez que lá na sede eu estava trabalhando na cozinha e tinha amizade com todo mundo, e todo mundo trabalhando, brincando e rindo, e papapá, e pá, e a irmã descuidou e deu uma reladinha com a faca no dedo e saiu sangue. E eu, brincando com todo mundo, falei assim, deixa eu ver, a irmã mostrou o dedo. Falei, não esquenta não, tem mais 9. Fiz uma brincadeira, porque eu brincava com todo mundo. Ô irmão, por que fui brincar com a irmã? A irmã me excomungou no meio de todos os cozinheiros, assim. Falou, cada tipo de presbítero que nós temos na igreja, que não tem nem amor, nem sentimento, e vem de voador assim, só que a gente já tinha uma estrutura, uma maturidade, a gente levou na esportiva e tal, mas sentiu o impacto. E se isso acontece com uma pessoa nova convertida, que ainda não tem o entendimento que a gente tem, que não tem a estrutura que a gente tem, e hoje quando tu vai conversar com aqueles que estão parados, eles vão alegar que saiu da igreja porque disso, daquilo. Então precisamos, irmãos, cuidar com a nossa fala. Precisamos cuidar da nossa fala. Salmo 34:13 vai nos aconselhar a guardar a boca. Guardar a boca? Que palavra você diz? Vou pegar ela e pôr no bolso? Não, irmão. Ele está querendo dizer vigia com o que você fala. Existem duas coisas, as duas únicas coisas nesse mundo que não voltam atrás. É a oportunidade passada, ela não volta mais. E é a palavra solta, ela não volta mais. Uma vez que você falou, está falado. Você pode até tentar, rapaz, desculpa, me perdoa, já falou. Vai perdoar, mas a cicatriz está lá. Porque perdão não é esquecimento, tá? Eu não vou falar de novo. Esquecimento é amnésia, é doença. Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Mas eu pedi perdão, não tem que esquecer, não tem que esquecer, não. Ele tem que te perdoar. A Bíblia diz que ele tem que te perdoar. Se ele quer que Deus perdoe ele. Isso que a Bíblia diz. Agora esquecer é amnésia. Aí, se tem amnésia, tem que tomar remédio. Só Deus está falando deles, eu lançarei seus pecados, de dentro, não lembrarei mais. Está na Bíblia. Mas o contexto no original não é essa ideia que a gente entende. Mas é Deus que lembra desse pecado. Mas vamos lá. Vamos seguir. Então precisamos guardar. Quer ter saúde? Quer ter saúde? Eu estou doente. Quer ter saúde? Doença é um trem que a maioria das pessoas está enferma. Quer ter saúde? Fale com sabedoria. Ué, irmão Geraldo, se não falar com sabedoria, fica doente, fica pior. Está na Bíblia, irmão Geraldo. Eu gosto de Bíblia, irmão. Tem que estar na Bíblia, senão eu não falo com você. Lê Provérbios 12:18. Lá vai dizer que o que fala com sabedoria tem saúde. Alguém acha para nós, por gentileza? 12:18 de Provérbios. Algumas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Mas a língua do sábio é saúde. Então, quer ter saúde, irmão? Fale com sabedoria. O que é falar com sabedoria, irmão Geraldo?
ponta de sabedoria. A verdade tem que ser dita sim, mas na hora certa, no momento certo, pela pessoa certa e dentro do contexto certo. Não adianta ser a verdade você chegar e jogar assim, mas fora do contexto da realidade. Não vai funcionar, não vai surgir o efeito, não vai trazer a libertação, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade liberta. Por que eu falo a verdade para algumas pessoas e as pessoas não é libertam? Porque às vezes eu não falo na hora certa, não falo no momento certo, no contexto certo, aí não surge o efeito certo. Então precisamos, quer ter saúde, então fale com sabedoria. Ainda para os irmãos terem uma noção, as nossas palavras precisam agradar a Deus. Foi a recomendação de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Paulo vai dizer que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus. A nossa palavra tem que agradar a Deus. E aí, para dar aquele choquezinho de realidade, eu gosto de dar, para te acordar para a vida, deixa eu te perguntar: a sua fala, no decorrer desse dia, se nós peneirar ela toda, tudo que você falou hoje, se nós peneirar assim, a conclusão que nós vai ter é que agrada ou desagrada a Deus? Se nós pegar tudo que você falou hoje no decorrer do dia e peneirar para ver se vai agradar a Deus, ou Deus vai falar: ó, não é meu representante não. 5:37, cita ele para nós ver. Então, irmãos, precisamos de cuidar do nosso falar. Deixa eu dar uma acelerada aqui que eu quero falar um pouquinho, não quero entrar no X ainda do estudo. Estou só fazendo uma introdução para na terça que vem a gente falar sobre os pecados da língua. Tiago, ele falando sobre a questão da fala e a importância dela, ele vai usar 5 elementos aqui para comparar a língua. Quais são os elementos, irmão Geraldo? Se tu ler no verso 3, depois dele falar no verso 2 que é poderoso, quem sabe falar, no verso 3 ele vai comparar a língua como um freio. No verso de número 4, ele vai comparar a língua como um leme. No verso de número 5, ele vai comparar a língua como um fogo. No verso 8, ele compara a língua como veneno de cobra. No verso de número 11, ele vai fazer a última comparação da língua. E ele vai dizer que a língua é uma fonte. E aí ele termina com essa explicação. Ele dá um checkmate. A mesma coisa que ele falando da língua, do perigo da língua, alertando do perigo da língua. Aí ele termina dizendo assim: a língua é uma fonte. Tipo querendo dizer assim, presbítero ali, o que está saindo aí? Dá a impressão que o Tiago vai te orientando, te aconselhando, te mostrando. Aí chega no final ele diz: é uma fonte. E aí, o que está saindo daí? Então, irmãos, vamos lá. A primeira comparação que Tiago vai fazer da língua: freio. Ele vai dizer: olha, nós colocamos freio na boca do cavalo para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele compara a língua como um freio. Só que interessante, irmão Deilton, que o freio pode ser dominado. O freio é um instrumento que pode ser dominado. Da mesma coisa ele vai falar no versículo 4 do lemo. O que é o lemo? É aquela rabetinha do barco
pequeno fogo